Paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo ou bem-vinda ao canal do Estudo Bíblico José Carlos Maciel. Meu nome é José Carlos e para mim é um prazer ter você aqui inscrito no canal. Agradecendo a você que tem curtido, comentado, continue fazendo isso que é para que nós possamos crescer cada vez mais. Quero aqui agradecer a Deus por mais essa rica oportunidade de estar me concedendo gravar mais um vídeo para o canal. Desta vez, o breve estudo da Palavra de Deus vai ser ressurreição e arrebatamento. Ressurreição e arrebatamento. Nosso texto bíblico será no livro de 1 Tessalonicenses, carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 13 ao 18, que diz assim: Não quero, porém, irmão, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Tá vendo? Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Em breve, Jesus vem. Hino 361. Breve o Senhor virá. Hino 371. Vai falar sobre isso. E o nosso assunto de hoje é a ressurreição e arrebatamento. Né? Amém? Nosso texto bíblico, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 a 8, que vai dizer assim para nós: Os novos cristãos tessalonicenses estavam preocupados com o destino de alguns de seus companheiros cristãos que haviam morrido. Por isso Paulo trata do assunto referente aos que dormem. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13, que ele diz aí: Não quero, porém, irmão, que sejais ignorantes acerca do que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Paulo está falando aqui que não sejais ignorantes. Paulo está falando sem falta de entendimento. Não é ignorância de brabeza, de fúria, de raiva, não. É ignorância de entendimento. Quem não tem entendimento, né, acerca do que já dorme, né? Ele está dizendo isso. Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque tem gente que não tem esperança. Ele não sabe para onde vai. Ele não sabe se vai ressuscitar para a vida eterna. Então Paulo está dizendo isso. Não sejais com falta de entendimento a respeito do assunto. Por isso que ele vai falar a partir do versículo 3 a respeito do arrebatamento e da ressurreição. Aí ele diz aí mais: o apóstolo usa esse eufemismo porque a nova vida em Cristo é eterna. Né? A nova vida em Cristo é eterna. Aqueles que nele creem, na verdade, não morrem. Evangelho de João, capítulo 11, e o versículo 11 ao 14. João 11, do versículo 11 ao 14. Evangelho de João, que diz assim: Assim falou e depois disse: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo. Veja, Jesus disse que Lázaro estava dormindo. Desta mesma forma, Paulo está aqui dizendo: Não quero, porém, irmão, que seja ignorante acerca dos que já dormem. Tá vendo? Aí ele diz mais, né? Assim falou e depois lhe disse: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte, e eles, porém, cuidavam que falavam do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro está morto. Ele estava morto naquele momento que Jesus disse ali, né? Mas Jesus estava falando dele mesmo. Ele disse: olha, ele está dormindo. E ele ia despertar Lázaro. É ou não é? Aí diz: esses cristãos provenientes de um ambiente gentílico, como muitos cristãos, estavam confusos a respeito de como o ensino cristão se relacionaria com suas crenças tradicionais sobre a vida após a morte. É que eles vieram de outras tradições. Ele era um gentio, não tinha entendimento nenhum a respeito da morte, a respeito da ressurreição, a respeito de arrebatamento. Nada disso ele tinha conhecimento. E as tradições dele eram totalmente o contrário. Então Paulo vai esclarecer a mente dele a respeito da ressurreição e do arrebatamento. Lá também Daniel capítulo 12, verso 2 vai dizer que muitos dormem no pó da terra
e ressuscitarão, um ressuscitarão para a vida eterna e outro para vergonha e desprezo eterno. Veja, Daniel também já li que eles dormem, né? Vamos lá. A morte física é uma promoção, pois significa passar de um nível inferior de vida para outro superior, é claro, porque nós estamos no nível inferior e vamos passar para um superior, porque vamos passar para viver eternamente com Cristo, né? Os mortos serão ressuscitados e nós que ficamos vivos seremos arrebatados junto com ele nos ares para encontrar o Senhor, para viver eternamente. É ou não é? Em que aspectos a esperança cristã é diferente e superior? Paulo reafirma que a real esperança cristã se baseia no retorno de Jesus Cristo. Os cristãos já possuem a salvação, mas um dia, na presença de Jesus, eles gozarão para sempre de seus benefícios. É claro, um dia nós gozaremos de todos os benefícios que Jesus tem para nos dar. Especialmente o quê? Receber galardão, vida eterna, novo nome, andar em rua de ouro, morar em mansão de ouro. Tudo isso é para aqueles que vão ressuscitar em Cristo Jesus. Continuando, vai dizer: a grande confissão de fé em 4,14, que diz aí: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele, é claro, porque quando Jesus voltar, né, a volta dele vai ser uma volta invisível. Só quem vai ouvir a trombeta são os salvos. Então os mortos ressuscitarão, em seguida os vivos, mas ninguém vai ver Jesus. Essa ressurreição é a primeira volta de Cristo. Da segunda volta é a primeira volta, invisível, que nenhum olho verá. Só os salvos é que vão ver ele. Só os salvos. Aí ele diz: a grande confissão de fé em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 14, afirma que a morte e a ressurreição de Jesus Cristo são realidades históricas, inegáveis. É claro, é inegável, porque ele mesmo deixou claro que ele está voltando. Evangelho de João, no capítulo 14, a partir do versículo 1 a 13, ele vai dizer: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito. Eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Uma promessa de Jesus, ele mesmo prometeu que ia voltar, e ele está voltando. E ele está voltando. Essas realidades e aquilo que Deus realizou por meio delas garante nossa própria ressurreição futura e a ressurreição daqueles que morreram antes da volta de Cristo. É claro que a gente morreu antes, né? Durante esse período todo do Antigo Testamento, do Novo Testamento, muita gente já foi embora. E muita gente foi embora em Cristo Jesus. E essas pessoas vão ressuscitar, né? Elas vão ressuscitar. Após a sua ressurreição, Jesus foi elevado ao céu, onde está assentado à destra de Deus. Mas ele prometeu voltar. Atos capítulo 1, versículo 9 a 11. Atos 1, 9 a 11. Vamos ver o que diz aí. Atos 1, 9 a 11 diz assim, olha: e quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. Eles não viram mais Jesus, porque a nuvem ocultaram Jesus. Aí no versículo 10 vai dizer assim: e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois varões vestidos de branco, os quais disseram: varões galileus, por que estás olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Tá vendo? Da mesma forma que ele foi, ele vai voltar. Só que é em duas formas, uma invisível e outra visível. Na visível, todo olho verá que Jesus está voltando. Uma invisível e outra visível. A ressurreição vai ser assim, uma invisível e outra visível. É aí quando Jesus volta. Aí diz assim mais para nós: quando o tempo chegar e a trombeta soar, assim, assinalando o retorno triunfante, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós os vivos. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15 ao 17, que diz aí: dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos que dorme. Ninguém vai chegar primeiro do que outro. Ninguém vai chegar primeiro que outro, vão chegar igual. Ele diz aí, olha: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 17. Depois nós, que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele. Vamos junto, Vamos ser arrebatados junto com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Tá vendo? Eles vão ressuscitar primeiro. Os que ficarem na terra serão arrebatados, vão se juntar com eles
para se encontrar com Jesus. Ninguém vai chegar primeiro do que outro. Vai chegar todo mundo igual. E será o retorno triunfante. Os mortos em Cristo estarão primeiro, e depois nós, os vivos. Todos os cristãos, vivos e mortos, compartilharão do mesmo destino, regozijando-se na presença do Senhor. Veja o que é que ele diz aí, verso 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Claro, consolar, dizer aos irmãos, olha, não desanima, persevera, segue em frente, porque Jesus está voltando. Daniel capítulo 12, verso 2. Veja o que é que diz aí. Daniel 12 e 2. Né? Uma palavra forte, né? Que a gente sabe muito bem que é forte. Ele deixa bem claro aí. Daniel 12 e 2. Que muitos dormem no pó da terra. Daniel capítulo 12, versículo 2. Olha aí o que é que diz. E muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão. Veja, muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Ressurreição e arrebatamento. Uns vão ressuscitar, outros vão ser arrebatados. Que nós possamos estar entre esses dois grupos. Os que vão ressuscitar e os que vão ser arrebatados. Quem estiver vivo vai ser arrebatado e quem estiver morto vai ressuscitar. Que nós possamos perseverar, né? Por isso que lá no final do capítulo 12 de Daniel ele vai dizer o quê? Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Tu, porém, vai até o fim. Então nós temos que ir até o fim, perseverando sempre. Paulo deixa bem claro aqui. Não quero, porém, irmão, que sejais ignorantes acerca do que já dorme no Senhor, porque não vos, para que dorme no Senhor, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Tem pessoas que ele não tem a esperança da ressurreição. Ele não tem a esperança da salvação. Ele não tem a esperança do nome dele escrito no livro da vida. E nós temos que ter essa esperança no nosso coração. Nós não podemos esperar a esperança de um dia se encontrar com Jesus. De um dia ver Jesus como ele é. Então que nós possamos perseverar. Que nós possamos nos permanecer firmes na presença de Jesus. Claro, é difícil? É. Problema? Vamos ter. Dificuldade? Também. Mas Paulo ele disse, combati um bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Teve vários problemas, várias dificuldades. Por fim, decapitação. Mas não perdeu a esperança. A esperança dele permaneceu firme. Porque ele sabia que o justo juiz já estava com a coroa de glória preparada para ele, e não só para ele, mas para todos aqueles que amam a volta de Jesus. Que Deus abençoe, persevere, permaneça firme na presença de Cristo, porque um dia nós nos encontraremos com ele. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos, mas nós não sabemos, mas que nós possamos permanecer firme. Sabemos que ser crente não é fácil, é difícil, mas o Espírito Santo está ao nosso lado para nos ajudar e nos conduzir na vereda da sua justiça. Amém?